Bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Histórias com Vida. Este novo episódio temos uma convidada pequenina de tamanho e enorme de coração, bem disposta, uma pessoa super divertida, com um coração gigante e sempre com uma boa disposição contagiante. Ela é a nossa Júlia Martins, TikToker, que muitas das vezes nos surpreende com as suas histórias nesta plataforma digital. Se querem conhecer um pouco mais sobre a Júlia Martins, sobre a sua história de vida que ninguém conhece, fiquem até mais daqui a um bocadinho. Mas antes de mais, não se esqueçam de seguir o nosso podcast no TikTok, que se chama Histórias com Vida, no Instagram isabelvieira.pt e no YouTube Isabel Vieira, para estarem sempre a par de todas as novidades. Já sabem que temos um episódio novo a cada semana. Sai sempre ao domingo às 21h. Uma história emocionante que promete tocar os corações mais sensíveis. Por isso, fique atento e não se esqueça, eu sou Isabel Vieira, sou terapeuta e estou aqui para ajudá-lo. Olá, Júlia. Obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui neste cantinho que é para fazermos uma conversa íntima e, sobretudo, uma conversa que toca ao seu coração e que com certeza vai tocar ao coração de quem está lá em casa. Talvez. Não é? Toda a gente conhece a Júlia do TikTok, muito divertida, sempre a fazer TikToks com piadas, com coisas engraçadas. Mas existe um outro lado da Júlia, não é verdade? Sim, existe. Então, onde é que nasceu a Júlia? Eu nasci em Ponta Barca. Ponte da Barca, não é? Mas a certa altura foi para o Canadá. Sim, com 6 meses foi para o Canadá. Teve lá 2 meses e voltei para os meus avós paternos. Sim. Porque lá era difícil ter criança a morar nos apartamentos, porque a criança faz barulho e lá a partir das 10 da noite não podem fazer barulho, então um dos meus pais pediram um tio meu para nos trazer, a minha irmã, e estivemos com os meus pais, com os meus avós paternos. E como é que foi para si viver com os seus avós em tão tenra idade? É assim, para mim, pronto, eu tinha 8 meses, que eu foi com 6 e vim passado 2 meses, tinha 8 meses, para mim não, é assim, eu não senti muita dificuldade. A minha irmã já tinha 3 anos, já sabia de sentir. Eu, para mim, pronto, vivi com eles já talvez até aos 3 anos, depois eles voltaram, vieram de férias e eu estive com eles. Aquele tempo que eu tive com eles também era normal, mas eu sentia assim, qualquer coisa passa, porque eu estava com os meus avós, agora estão aqui outras pessoas. O que é que está a O que é que acontecer? está a acontecer? Depois eles voltaram para o Canadá e eu fiquei com os meus avós maternos. Certo. E só ouvia a minha irmã falar, o meu pai, a mãe, o pai, a mãe. Eu, para mim, não. Que ela sentia muitas saudades. Sim, porque ela já compreendia, ela tinha 3 anitos e eu não. A referência da Júlia naquela altura de pai e de mãe eram os seus avós. São os avós. Não é? Os seus avós maternos. Materno. Naquela altura. Exatamente. E quando foi viver para os seus avós paternos, que idade é que tinha? Para os paternos tinha-se 8 meses, agora para os paternos. Ah, certo. E depois é que foi para os maternos. Exatamente. Para os maternos já tinha os 4 anos. Sim. E como é que foi essa adaptação? A adaptação, é assim, foi boa porque eu, todos os fins de semana, os meus avós paternos levavam-me para os meus avós. Exatamente. E eu vivia metade. O fim de semana era com os meus avós maternos. Mas isso é aquilo que agora se usa muito relativamente a casais que estão separados. Exatamente, eu era com os meus avós. Então pode-se dizer que a Júlia tinha uma relação muito próxima com todos os seus avós, certo? E com os seus pais? Com os meus pais, é assim, a partir dos 8 anos, 7 ou 8 anos, é que eu realmente soube quem eram os meus pais. Claro. Porque a minha irmã falava, não é? E eu, pai, não sei quem é o pai nem quem é a mãe. Só que quando eles vieram, pronto, a minha irmã, lembro-me de alguém dizer, olha, os teus pais estão a chegar
à vila, estão a vir de um táxi para casa dos meus avós. E eu, o pai e a minha irmã agarrou-me a mão e disse, anda que vamos, vem o pai e a mãe. Eu lembro-me de sair das casas dos meus avós e ir subir uma subidazinha e vi umas pessoas com as malas às costas, porque naquela altura não era fácil haver transporte. Então lembro-me do meu pai, quando me viu, ele deixou a mala no chão e correu para me abraçar. E a minha filha e as minhas filhas, e depois vinha o meu irmão, que era mais novo que eu, 1 ano. E o meu pai, lembro-me do meu pai dizer, olha, estas são as tuas irmãs, que a gente nos falava. E desde aí comecei a viver com os meus pais. Mas uma criança de 8 anos, Júlia, o que é que sente uma criança de 8 anos que sempre viveu com os avós, via pontualmente os pais, não é? E quando chegam os pais biológicos, não é? O seu pai e a sua mãe, com outro irmão, o que é que sente uma criança de 8 anos? Assim, eu senti-me triste porque foi sair da casa dos meus avós, embora estava na parte de cima e os meus avós estavam na parte de baixo. E eu via-os todos os dias, mas claro, já não dormia com os meus avós cá em baixo, dormia na parte de cima Com os seus pais. com os meus pais. E era um bocado complicado, porque às vezes o meu pai tinha ciúmes que eu gostasse mais dos meus avós, como eu fui criada com eles. E às vezes ele me dizia para eu não ir ver os meus avós porque aqueles ciúmes. E foi difícil porque o meu irmão mais novo, claro, a minha mãe dava assim mais carinho porque era o mais novo, e eu sentia-me assim um bocadinho triste porque ela dava mais carinho a ele. Era aí que eu queria chegar, Júlia. Então aparece um novo irmão, não é? Mais novo, um menino, em que a mãe está mais dedicada a ele. E o que é que a Júlia sentia relativamente a isso? E eu de primeiro senti-me um bocado revoltada, porque eu pensava assim, ele, se é meu irmão, é quase da minha idade, a minha mãe dava mais carinho a ele do que a mim. Que sentia, não é? Era isso que eu sentia. E eu, porquê? Então como é que essa criança com 8 anos conseguiu gerir isso tudo dentro dela? Assim, comecei a gerir bem, porque o meu pai era uma pessoa que de muito carinho e afeto. E ele nunca diferenciou os filhos. Sim. Sentia essa diferença era da parte da sua mãe? Sim, mais da parte da minha mãe. Agora da parte do meu pai não. O meu pai estava sempre, para ele eram os 3, naquela altura éramos 3, depois a minha mãe teve mais outro menino. E era mais um, pronto, o meu pai encheu-os, sabe? Sim. Mas relativamente à sua mãe, como é que descreveria a sua mãe? Quando você tinha apenas 8 anos, como é que descreveria essa mulher? Nessa altura, eu descrevi, pronto, já é assim, mas o porquê dela gostar do meu irmão e não de mim, e muitas vezes eu abordava isso a ela, então você gosta mais de ele dizia que não, Claro. ela dizia sempre que não, e eu até há uma altura que eu cheguei a dizer, você não é minha mãe, quem é a minha mãe é a minha avó, Claro. e ela ficava revoltada também, Claro. porque ela não estava a ter o lugar dela no seu coração. exatamente, isso uns anos seguidos. Sim, e isso, mas essa compreensão e esse entendimento só vem depois com a maturidade, Exatamente. com ver a vida com outros olhos, não é? Foi. Porque nós podemos ter vários filhos e podemos dizer que tratamos todos os filhos exatamente da mesma maneira, mas isso não é verdade. Pois. E não é verdade porquê? Porque nós também não somos os mesmos quando temos o primeiro filho, quando temos o segundo ou quando temos o terceiro. E eu estou a falar na minha situação pessoal, por exemplo, porque a experiência que eu tinha quando tive a minha primeira filha não era a mesma quando tive a minha terceira. E vice-versa, por isso isto é tudo, acaba por ser um bocadinho difícil até das pessoas entenderem isso, porque estamos a ver a perspectiva da Júlia. Mas se olharmos na perspectiva da sua mãe, também vamos ver que se calhar não foi fácil para ela, não. Ver 2 crianças pequeninas
e enviá-las para a casa dos avós. Ela diz isso, ela diz que foi muito difícil, que sofreu muito ter que me deixar estar com os meus avós. Exatamente. Mas para mim uma criança Não compreende isso. A criança, aquilo que ela vai sentir é abandono. Sim, não é? Ela vai sentir porque é que os meus pais não gostam de mim. Porque é que os meus pais não estão comigo. E eu senti isso até aos meus 18 anos. Sim. Depois quando eu fui para o Canadá. E depois regressa para o Canadá, não é? Sim. E então, e como é que é este regresso para o Canadá? O regresso foi muito difícil. Eu tinha 18 anos. Habituada a estar aqui. Habituada a estar aqui, com os meus avós, com meus amigos, e namoriscos, né? A fazer as suas brincadeiras, ir a jogar brincadeiras. Falava bem inglês? Não. Pois. Chegar lá foi Aprender uma língua nova. muito difícil. A gente ia trabalhar para uma fábrica e estarem a falar e a gente só olha. Sim, porque muitas das vezes as pessoas olham para alguém muito divertido, muito sorridente e pensam, a vida desta pessoa é só alegria, é só coisas positivas. Mas não. Mas aquilo que este podcast quer mostrar é que por detrás de tudo aquilo que nós mostramos muitas das vezes nas redes sociais e do nosso sucesso enquanto profissionais, enquanto na nossa vida, nós também tivemos a nossa experiência, nós também tivemos o nosso percurso, tivemos as nossas dores. E este podcast o que pretende é inspirar as pessoas que estão lá em casa de que todos nós temos problema. É verdade. E todos nós temos situações que nos magoaram, que nos feriram e que marcaram profundamente. Sim, sem dúvida. Não é? E aquilo que se pretende é que quem está do outro lado tenha uma palavra de alento e perceba, se eu consegui, tu também consegues. Não é? É verdade. E então a Júlia regressa para o Canadá, uma língua nova, 18 anos, na flor da idade. E como é que foi isso? Deixou cá namorado? Sim, mas aquilo acabou rápido, que as cartas demoravam muito tempo. Tinham um oceano, não é? Exatamente. E então aquilo acabou rápido. E acabou rápido porque eu depois vim cá passado 2 anos. 2 anos não, 1 ano e meio, que a minha irmã veio casar e já tinha acabado o namoro. Certo, certo. Veio outro. Certo, e é assim que deve ser, não é? Mas o outro que veio já foi no Canadá? Foi aqui, e depois eu fui para o Canadá. E também foi cartas, e entretanto ele também foi para lá, mas também não deu nada. E magoou-se? Sim, Naquela altura feriu o seu coração? sim, muito. E porquê é que feriu o seu coração? Traição. E quando é traição a gente não é... para mim, é uma traição, eu não consigo perdoar uma traição. Certo. Há vários tipos de traição, Yeah, mas todas muito graves. E eu não merecia porque, assim, eu não saía de casa, não fazia nada de... Se ele dissesse, olha, não saias, eu não saía, e acho que não merecia isso, Mas aprendeu alguma coisa com a relação? muito. O que é que aprendeu? Aprendi porque depois, quando eu comecei a namorar, eu já estava sempre com o pai atrás, não acreditava em ninguém. Até... Mas isso era o seu medo, não é? Exatamente. Mas de certeza que se calhar já não tinha o mesmo comportamento Não, que tinha. não. Aí, depois conheci o meu marido. Então, que foi o seu amor, não é? Amor, é verdade. Amor. Que eu pensava que era amor, mas não era amor. Sim. Era uma paixão. Só com a nossa maturidade e a experiência que nós... É que eu realmente vi que o amor não era o que eu sentia. O amor verdadeiro que eu senti foi quando eu conheci o meu marido. Que era um amor como? O que é que esse amor fazia em si? É assim, eu sentia-me tão bem ao pé dele, eu sentia saudades dele, falta dele me ligar, falta de... Eu sentia-me muito bem ao pé dele, coisa que eu nunca senti, assim, Sim, do que anteriormente, anteriormente. não é? Então conhece o seu marido, começam a namorar, não é? Foi um namoro curto? Foi um namoro de 1 ano. De 1 ano? Boa, para aquela altura até foi curto, não é? Foi curto. E então decidiram casar. Casámos. E então casam-se e depois? Depois,
casámos, a nossa ideia era, pronto, fazer uma família. Começaram a construir a vossa vida, não é? Sim. Depois pronto, queríamos ter filhos, mas infelizmente não deu, não consegui. E Júlia, o que é que não deu? A Júlia fez tratamento? Sim, vários tratamentos que eu fiz. E como é que descobriu que não conseguiria ter filhos? É assim, passaram muitos meses, não é? A gente está tentativa, depois foi ao médico, fez vários exames e ele dizia que estava tudo bem, depois fez tratamento. Sentiu-se apoiada nessa altura? Da parte do meu marido, sim. Mas das pessoas que estavam à sua volta? Não, porque para eles quando é assim, quando uma pessoa não consegue engravidar, elas dizem, deve ser problema disto ou daquilo, começam a dizer coisas horríveis, que nem... Então como é que esta mulher à minha frente se sentia quando fazia um tratamento, voltava com o médico e percebia que nada daquilo tinha funcionado? Às vezes sentíamos revoltada o porquê. Às vezes até, pronto, eu sou católica e às vezes eu sentia-me revoltada com Deus. Ou porquê eu? Sim. Porque há tantas pessoas que não querem os filhos e eu tanto queria e não conseguia. Foi muito duro. Quantos tratamentos é que a Júlia fez? Eu fiz 4 tratamentos. Foi muito duro mesmo. Muito duro. Muito duro porque eu tinha que ir todos os dias a uma clínica, depois tinha que dar injeções a mim próprio e depois era aquela espera de quase 2 semanas. Aquela espera de saber o resultado. Que é angustiante, não é? Era muito angustiante. E quando sabia o resultado, Júlia, como é que ficava por dentro? Meu coração parecia que tinha o coração todo aos pedaços. Cheguei a uma certa altura que eu disse ao meu marido que não fazia mais, que não aguentava. Estava a autodestruir-se, não é? Sim. O último que ele fez, quando soube o resultado, ele dizia que está negativo, que era um psicólogo, que eu disse, não precisa. E só sei aos berros em casa. E como é que geriu toda essa emoção, toda essa dor, toda essa revolta? A Júlia até me confidenciou que muitas das vezes era: porquê é que eu não sou uma mulher suficiente para poder dar um filho ao meu marido? Porque isso é um pensamento que muitas mulheres pensam, mas também, assim, também não podemos ter nós, também pode ser da parte deles. Exatamente. Eu nunca fui, ver mesmo o porquê, porque nem queria magoar o meu marido, nem estar magoada eu. Então ficámos sem, não quis saber de quem era o problema. Certo. Mas eu tenho a certeza de quem é o problema, mas... Certo. Mas entenda, Júlia, aquilo que me está a contar é muito profundo e acredito que muitas pessoas passam por isso. Sim. E é extremamente doloroso, porque depois existe uma grande pressão da sociedade. Sim, e muita. Que deveria acontecer com a Júlia. Quando é que vais ter um bebê? Era isso. Quando é que me vais dar um netinho? Os meus pais não diziam isso, mas era primos e amigos. Então, quando é que é? Até houve uma vez uma que me disse, quando o homem não dá, arranja-se outro. Eu fiquei muito magoada. E não é para menos, não? Muito magoada. Até porque um dos... Até que eu ainda falo com essa pessoa, mas quando falo com ela, eu lembro-me sempre daquilo que ela disse. Porque é grave, não é? Muito grave. E ainda houve outra que disse, eu se soubesse que o meu marido não dava filhos, eu não casava. E já também não sabe se o problema era dela ou se era do marido. Exatamente. E eu disse, eu casei por amor.
Mas isso acontece, Mas acontece. porque as pessoas são profissionais a julgar as outras. Exatamente. Elas com muita dificuldade se sabem colocar no lugar do outro. Então, muitas das vezes dizem-se coisas que a pessoa nem tem noção, mas que magoam profundamente quem vai lá ouvir, não é? Porque é que eu, agora às vezes eu conheço amigas novas, né, que não conseguem e vão fazer os tratamentos. Eu fico, eu própria sinto-me angustiada, Sim. porque eu sei o que ela vai passar. Exatamente, e o quanto aquele processo Exatamente. é difícil, É difícil. porque mexe com o seu corpo, são hormonas Eu só injetadas. tenho amigas que casaram, que estão 5 uns anos sem ter filhos. Eu não me pergunto, porque eu tenho medo, o que eu sofri, essa pessoa também pode estar a passar o mesmo. Exatamente. E há muitas pessoas a julgar. Muitas. Muitas. Nós vivemos numa sociedade em que Até os próprios médicos, lá no Canadá, eles, quando eu ia fazer os tratamentos, alguns até está a fazer um tratamento para engravidar. sim, E certas coisas que eles diziam que eu ficava. porque falta tato, falta sensibilidade, empatia para lidar com certas situações, principalmente com as emoções. As pessoas têm muita dificuldade em lidar com aquilo que as outras sentem, porque não lhes interessa. Não É verdade. Porque não é elas que dói, não é elas que magoam, não é? Mas depois dessa situação, a Júlia continua no Canadá. Sim, continuei no Canadá, depois fizemos casa cá em Portugal e regressamos para Portugal. E como ele assim, vou estar aqui a trabalhar, eu não tenho filhos, vou para lá e faço lá a minha vida. E viemos para cá. E acha que foi uma boa escolha? Agora sim, de princípio custou-me. Custou muito. Estava habituado numa cidade, depois chegar à aldeia, que eu moro numa aldeia. Aquilo era um silêncio e eu tinha medo de noite. Imagina. Depois era quando às vezes vinha a ambulância, não é? Ai, que é isto? Ai meu Deus, que morreu, o que se passa? E eu lá no Canadá era de 5 a 5 minutos. Chegar aqui, ui, essa gente é maluca. Porque não estão habituados, não é? E acreditam que se estão a ouvir a ambulância, porque alguém dali de perto aconteceu alguma coisa. Mas foi muito difícil. Acredito. É passar do 8 para o 80, não é? Exatamente. É muito. Foi muito drástico. Foi muito. Mas a Júlia começa a fazer aqui a sua vida com o seu marido e, entretanto, os seus pais ficaram no Canadá. Sim, os meus pais ficaram no Canadá. Eu ia lá de vez em quando visitá-los. Eles no verão também vinham cá e era assim que a gente continuavam a ver, não é? ver. E a certa altura o seu pai adoece. Sim. Ficou com Alzheimer. E a Júlia, com o seu coração apertadinho, com certeza, por o seu pai estar tão longe. Sim. Eu fui lá um ano antes dele falecer. Ele já estava com Alzheimer. Quando eu cheguei lá, ele viu-me que eu fui sozinha. Ele, quando me viu, a primeira coisa que ele perguntou foi o Joaquim, que é o meu marido. Eu conheço. Porque ele ficou preocupado, ela está aqui sozinha, será que o marido la deixou? Ela veio para a minha casa e teve lá 2 semanas com ele. Depois vim e no ano a seguir foi lá, quando ele faleceu. Ele esperou por si, não foi, a Júlia? Foi, esperou. E o que é que sentiu nesse momento, quando foi para comprar a viagem? Eu, quando foi, pronto, a minha irmã mandou-me um vídeo dele, ele já no hospital, já quase não falava, e eu liguei para a agência, sem falar com o meu marido, e disse que queria um bilhete para amanhã, para o Canadá. E o senhor da agência disse, para amanhã? Oh minha senhora, eu quero um bilhete para amanhã, seja por onde for. 2 bilhetes, primeiro dia somos, depois 2 bilhetes. E lá só se for por Alemanha, por aqui, eu não quero saber, nem que seja pela China, eu quero um bilhete. E pronto, ele lá arranjou 2 bilhetes, eram 2 da tarde,
o meu marido foi buscar os bilhetes, naquela altura ainda tinhas que ir a Guarujá, não é? E ele foi, às 2 da manhã estava no aeroporto, para Apanhar apanhar o dele. E quando chega lá, Júlia, qual é o cenário com o qual se deparam? O cenário foi muito triste. Porque o meu pai estava muito magrinho, não falava, com os olhos fechados. E depois, pronto, naquele dia eu estive lá, eu do aeroporto fui direto ao hospital. Depois à noite foi para casa. Durante a noite eu tive um pesadelo. Acordei e eu, onde é que eu estou? E o meu marido disse, estás na casa da tua mãe? E eu, aonde? Porque a minha mãe também tinha casa cá. E ele está no Canadá. E eu no Canadá. Eu ainda era... E ele perguntar a ele como eu vim parar aqui. Só que eu... Assim, não vou perguntar, porque senão eu penso que eu estou maluca. Exato. E pronto, ainda esteve lá ao fim de 8 dias. Eu fui na quinta-feira. Cheguei lá na quinta-feira. Da quinta-feira a seguir que deu. Faleceu. E como é que sentiu isso tudo dentro do seu coração, Ju? Muito. Foi muito mal. Muito. Ver a pessoa que a gente ama partir. Foi horrível. E que lhe dava o carinho? Era ele, estava sempre a dizer, a minha menina, tudo que tu precisares eu estou aqui. E eu senti que já não tinha o apoio do meu pai. Foi muito triste. Mas um bocadinho dele continua sempre aqui. Sim, continua. Eu acho que se não fosse ele, acho que ele está, por um dos que parteu, ele tem tido uma força e eu acho que é ele que me dá essa força. Mas dentro do seu coração também tem um pedacinho dele. Não é? Tem. O que é essa mulher divertida? Ele também era divertido. E ele não gostava de me ver chorar. Todas as vezes que ele estava triste, ele dizia, estás bem? Porque estás triste? É por isso que eu tento... Mas chorar para si significa o quê, Júlia? Parece que fico aliviada. Mas como ele não gostava de me ver chorar, eu tento não chorar. Mas faz bem chorar. Pois, faz bem. Faz bem deitar cá para fora. E chorar não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É um sinal que nós temos consciência das nossas emoções e que não temos medo de as mostrar. De mostrar. Bem? É. Júlia, tenho aqui um espelho. Eu gostava muito que você olhasse para aí. Então eu gostaria que você imaginasse que está na rua e que vê esta mulher na rua. Ao olhar para ela, o que é que você vê? Uma guerreira. Uma cadeira, mas Uma guerreira, uma pessoa alegre. Gosta de fazer o bem às pessoas. continuo sempre a olhar, sempre a olhar. Gosta de fazer o bem às pessoas. Não olha de quem seja as pessoas, mas às vezes também sofre por fazer bem às pessoas. E olho mais para ela. Do que é que ela sente falta? Sinto falta do meu pai. Calma. Muita falta dele. E essa mulher precisa de um abraço? Precisa de um abraço. E se fosse dele, ainda melhor. Vamos cá dar um abraço. E muito obrigada, Júlia. Bom. Então, gostaram? A história da Júlia mexe com o nosso coração, não é? Da mesma forma, gostaria de saber qual é o teu comentário relativamente a este podcast e qual é a pessoa que gostarias de ver aqui e a ser entrevistada e a mostrar a sua história, a história mais íntima da sua vida. Também quero deixar aqui uma reflexão sobre toda esta história que ouvimos da vida da Júlia e perceber que muitas das vezes nós somos profissionais a julgar
o outro e nem temos noção por aquilo que o outro passa, pela dor que ele passa. Então, aquilo que eu vos quero deixar é: vamos deixar de julgar tanto e amar mais. São estas as palavras. Não se esqueçam de seguir aqui no YouTube, TikTok, Facebook e também Instagram. E no próximo domingo cá estaremos. Beijinhos e até breve.